Fala, minha galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Hein, meu terceirão? Desânimo não, né? Eu quero vocês canalizando energia positiva, porque tudo isso aí vai passar. Óbvio que vai passar. Então, galerinha, vamos na videoaula de hoje resolver questões de povos africanos. Vamos fazer o seguinte combinado. Eu resolvo algumas questões aqui. E as questões que eu não resolver aqui, vocês depois que acabar a aula, resolvam, belezinha? Pode ficar assim combinado? Então vamos lá. Eu escolhi aqui algumas questões que o texto era legal para poder a gente debater, discutir aqui. Escolhi alguma questão que era difícil. Então foi assim que eu fui escolhendo as questões. Vai ter tanto questões da parte de aprendizagem, dos exercícios propostos, da parte do Enem. Então vamos lá analisar algumas questões aqui. Bora lá. A primeira questão é da questão 4 do exercício de aprendizagem, página 81. Abre aí a página 81. Abriu? Vamos lá, vou dar um tempinho. 1, 2, 3. Vamos lá. Aqui, alunos, é o seguinte, olha o texto. O português falado pelos senhores que os africanos tinham de aprender para obedecer às ordens e sobreviver da melhor maneira possível, também serviu para os que falavam diferentes línguas se entenderem entre si. Quem é esses? Os povos africanos. Algumas vezes, pessoas de um mesmo grupo linguístico criavam línguas novas, resultantes de combinações de dialetos africanos entre si e também com português. Tá vendo aí, ó, o processo aí de sincronismo, o processo aí, ó, de mescla entre a cultura africana e a cultura branca europeia portuguesa. Então, com isso vai surgir novas palavras, novos dialetos. Olha agora o que é a questão, comando. Essa integração, forçada em decorrência da prática escravista no Brasil, entre portugueses e diferentes grupos étnicos africanos, teve como resultado: o que foi que gerou? O que foi que gerou com a união dessas várias palavras entre africanos e portugueses? Vamos lá ver agora? Olha, letra A. Gerou a submissão passiva dos negros africanos à cultura de seus senhores. Não, tá de brincadeira, aluno. Submissão passiva. Aí, para. A formação de uma cultura negra diferente das existentes na África, uma vez que misturava elementos de vários grupos étnicos, mas deixa aí. O fortalecimento da identidade negra, facilitando a ação dos grupos de resistência que falavam uma só língua durante as fugas. Ficou pesado, né? Falava uma só língua durante as fugas? Não. Lembre que para o Brasil vieram várias etnias, vários grupos negros. Aliás, os portugueses eram espertos. Os portugueses pegavam e escolhiam negros africanos de diversas regiões na África, justamente para que as línguas dele fossem diferentes e na hora da fuga eles não conseguissem se comunicar, ficasse difícil. Olha como Portugal também era esperta. Vamos lá. O coletivo esquecimento de diversas crenças, mitos, lendas e costumes dos africanos que, destituídos de sua língua mãe, não conseguia mais transmitir essas noções. Não, falso. Lembre que mesmo com todo o processo de aculturação, de perda de identidade, de perda de língua, de perda de sua religião, os negros resistiram e mesmo assim tá hoje aí o candomblé, tá hoje aí a Ubanda. Você viu na minha videoaula que até hoje tem palavras bem consolidadas no nosso português. Então, de errada, ser errada, a errada. A letra correta é a letra B. É fácil. É fácil. Marca aí a letra B, a letra correta, galerinha. Bora lá para outra. Vamos para a questão 1 dos propostos, página 82. Se liga agora. Quando se aproximam do rei, caem de joelhos e cobrem suas cabeças com pó, que é uma forma de mostrar respeito. Quando seus reis morrem, constroem seu túmulo em forma de cúpula de madeira. Então, levam-nos em uma cama coberta com alguns tapetes e os introduzem dentro da cúpula. Colocam junto seus ornamentos, suas armas e a vasilha que usavam para comer e beber, cheia de comidas e bebidas diversas. Colocam ali também os homens que lhes serviam a comida, fecham a porta da cúpula e cobrem com esteiras e objetos.
Reúnem depois o povo, que joga a terra em cima do túmulo até que se forme um monte. Esse relato é justamente mostrando como era o sepultamento de um rei africano. Então, olha, quando se aproximam do rei, caem de joelhos e cobrem suas cabeças com pó, que é uma forma de mostrar respeito. Quando seus reis morrem, o que interessa é isso aqui, olha. Quando seus reis morrem, constroem seu túmulo em forma de cúpula de madeira. Então levam-nos em uma cama coberta com alguns tapetes e os introduzem dentro da cúpula. Colocam junto seus ornamentos, suas armas e a vasilha, que usavam para comer e beber, cheia de comidas e bebidas diversas. Parece, né, do povo egípcio, né? Quando o faraó morria, colocava toda a riqueza ali do faraó em torno do seu túmulo. Colocam ali também os homens que lhe serviam a comida. Fecham a porta da cúpula e cobrem com esteiras e objetos. Reúnem depois o povo, que joga a terra em cima do túmulo. Então, olha que relato rico sobre a história africana, como eram sepultados os reis africanos. No relato de Al-Bakri sobre o sepultamento dos reis de Gana no século XI, identifica-se, vamos lá, a convicção religiosa tradicional de oferendas, que confirma o culto pagão aos mortos nas sociedades africanas antes da chegada do cristianismo naquele continente. Não, aluno, a convicção religiosa tradicional de oferendas, até aqui tá ok, que confirma o culto pagão aos mortos. Olha, sabe o que quer dizer? Que o culto correto, esse item quer dizer que o culto correto é só quando chegaram os europeus e implantaram o cristianismo. Não! Os povos africanos têm a sua forma também de sepultar. A gente viu agora no texto. Então não quer dizer que a forma correta, a forma perfeita era quando chegava os europeus. Não, falso. Falso. É falso. A banalização da morte entre as populações que viviam em Gana. Banalização. Olhe que sepultamento rico. Olhe que sepultamento rico a gente acabou de ler. Banalização, tá de brincadeira esse item. Aspectos culturais de um povo não cristão. E por isso mesmo carregado de violência contra a sua população. Violência, vá. Onde é que você viu violência, aluno? Vá, me diga aí onde você viu violência no texto que eu li. É brincadeira, é falso. 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 A veneração do rei pelos seus súditos. Oi, seus súditos foram lá, levaram comida, bebidas diversas. Falou o texto. O que naturaliza o sacrifício dos servidores de alimentos do rei por ocasião da morte do soberano. Perfeito a letra D, aluno. Perfeito. A prática religiosa em que havia oferendas de objetos pessoais aos mortos, independente da classe social a que eles pertencessem. Falso também. Belezinha? Então a letra correta é a letra D. Marca aí, galerinha. Letra D. Bom, questão 2 é do Propostos, na página 82 ainda. De Tarkala, a cidade de Gana, gastam-se 3 meses de marcha, um deserto árido. No país de Gana, o ouro nasce como plantas da areia. Olha que relato massa. Você estudou comigo na videoaula passada, que você acabou de assistir, que Gana era conhecida como a Costa do Ouro devido à riqueza de ouro que possuía Gana. Belezinha? Do mesmo modo que as cenouras é colhida ao nascer do sol. Gana é a terra do ouro. Toda a gente do Maghreb sabe e ninguém disto discrepa que o rei de Gana possui em seu palácio um bloco de ouro pesando 30 arretéis, cerca de 14 quilos. Olha que interessante, que relato interessante, olha que gostoso da história, papai. Esse bloco de ouro foi criado por Deus, sem ter sido fundido ao fogo ou trabalhado por instrumento. Foi, porém, furado de um lado ao outro, a fim de que nele pudesse ser amarrado o cavalo do rei. Olha que interessante. Só para ele. Tinha tanto ouro em Gana que foi construído um bloco só para amarrar o cavalo do rei. O cavalo não fugir. Um bloco de ouro. A gente querendo um ourinho, né? Ela nem tem um ourinho. É algo curioso que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo e que ninguém possui a não ser o rei, que disso se vangloria diante de todos os soberanos do Sudão. Então é um texto que mostra a riqueza que Gana possuía, o ouro abundante que Gana possuía. Os textos foram escritos por viajantes árabes ao observarem aspectos sobre o reino de Gana, na África, durante a Idade Média Europeia. Pela análise dos excertos, é correto afirmar que tal reino... Vamos lá, galerinha. Passar aqui. Opa. Vamos lá.
que tal reino causava espanto e admiração, tanto pelo desenvolvimento econômico como pelo poder teocrático politeísta de governante. Ô aluno, até aqui está correto? Até desenvolvimento econômico está correto, mas o texto não falou do poder teocrático politeísta do governante. Não falou isso o texto. Causava estranhamento em seus visitantes, tanto pela quantidade exagerada de metais preciosos disponíveis, como pelo poder autoritário do governante. Ô aluno, tá falso. Falso. Até aqui está correto, ó, que causava estranhamento, causava espanto, admiração, perplexo pelo ouro. Mas pelo poder autoritário, o texto não mostrou questão de poder autoritário dos reis lá de Gana. Provocava perplexidade nos viajantes, pois não compreendiam seu desenvolvimento em meio a um continente marcado pela inexistência de civilizações. Pesado dizer que na África não existia civilização. Falso, falso. Desenvolveu-se sustentado pela riqueza do ouro, e pela crença monoteísta. Falso, porque os povos africanos eram politeístas. Então, isso aqui deixou o item falso. Impressionava seus visitantes tanto pela opulência, riqueza, ostentação, trazida pelo ouro, como pela sua complexa organização política e social, que existia lá em Gana um império grandioso que foi formado, que não deixava para trás, naquela época, qualquer império lá da Europa. O Império de Gana foi muito organizado, vocês estão comigo. O Império de Gana chegou a durar 500 anos de auge. Belezinha? Então, galerinha, marca aí, a letra E é a letra correta. Vamos para outra questão. Questão 7. Propostos, página 82. Pode ser que eu tenha errado a página aqui, eu achei 84. Não se sabe exatamente a origem do turbante. Olha que questão massa. Que pode ter surgido no Oriente ou na África. Persas, anatólios, lídios, árabes, argelinos, judeus, tunisianos aparecem com turbantes, utilizados de várias maneiras bem antes da era cristã. Na Índia, o turbante também foi amplamente usado através dos séculos. O interessante é que entre os povos antigos o adereço era predominante exibido por homens. Interessante, né? Então, essa primeira parte aqui do texto mostra que o turbante era usado por várias civilizações. Inclusive, surgiu uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma discussão muito grande, porque colocava-se o turbante só para o negro da África. E aí, por exemplo, algumas mulheres brancas, atrizes inclusive da Globo, usando esse turbante, e aí foi toda uma discussão, que aquilo era apropriação cultural, que elas queriam se mostrar, toda uma complexidade numa discussão como essa. Mas só que o turbante não é somente do negro da África, não foi usado somente pelo negro da África. Aqui, olha, pelos persas, anatólios, pelos lídios, pelos árabes, argelinos, judeus, beleza? Os significados eram muitos, podiam indicar a origem, tribo ou casta da pessoa, identificar a religião, como o ojá africano, ou a posição social. O comércio tratou de estabelecer as relações entre o Oriente e o Ocidente, facilitando as trocas de costumes e culturas. A Europa também aderiu ao turbante, inicialmente entre marinheiros, olha que interessante, e navegadores, mas há referências ao uso de turbantes como item de moeda pelas mulheres francesas, já no século XVIII. Feito com grande quantidade de tecidos leves, o turbante foi sucesso até meados do século XIX. E aí, agora no Brasil, por exemplo, está essa moda de 3 anos para cá. Até por causa da representação do negro cada vez mais forte na nossa sociedade. E aí vem, galerinha. No Brasil, o adereço chegou pelas mãos dos africanos, que eram trazidos como escravos. As mucamas usavam saias, blusas leves e soltas, panos e chalé nas costas, e turbantes na cabeça. O chapéu de feltro escuro e de abas largas também era comum. Os tecidos podiam ser coloridos e algumas andavam de chinelas. Os cabelos eram muito curtos ou raspados. Olha que riqueza de informação, de detalhes, de como o negro vivia no Brasil, esse negro escravo. A utilização do turbante e a sua disseminação entre vários povos e culturas diferentes em diversas épocas demonstram que... Então, vamos aqui para o item. A sua utilização, assim como de outros elementos da indumentária e hábitos culturais, foi reflexo do isolamento dos povos da antiguidade. Isolamento, galera. Palavra errada, isolamento. O cristianismo estabeleceu a sua hegemonia ao criar um código moral, cultural e ético completamente novo. Não, pessoal, a letra B não tem nada a ver, nada. Não dá para aproveitar nada da letra B.
A dominação de um povo sobre outra sociedade implica a imposição cultural do dominador e o completo desaparecimento dos valores culturais dos povos dominados. Completo desaparecimento. Olha aí o turbante até hoje, mesmo o negro tendo sido escravizado no Brasil. Vamos passando. As trocas culturais sempre permearam as mais diversas culturas associadas às relações comerciais, à exploração econômica ou mesmo à dominação política. E a letra E. A herança cultural é um processo realizado fundamentalmente pelos homens na medida em que o papel feminino, historicamente, é relegado aos afazeres domésticos. Então, o turbante está relacionado a isso, aos afazeres domésticos. Então, também, né? Então, a dúvida é letra D ou letra E, que são aí as mais próximas do texto. A herança cultural é um processo realizado fundamentalmente pelos homens na medida em que o papel feminino historicamente é relegado aos afazeres domésticos. Ficou pesado, né? Dizer que mulher só serve para cozinha. Então é errada a letra E. E aí a letra D, ó. As trocas culturais sempre permearam as mais diversas culturas, como mostrou o texto. Anatólios, judeus, africanos. As relações comerciais, a exploração econômica ou a mesma dominação política. Letra D. Essa questão é uma questão complexa, belezinha, de uma habilidade que você tem que ter muito grande. Mas se você perceber, é interpretação de texto puro, alunos. Vamos lá. Questão aqui, a questão agora, letra D, né? Questão 4 do Enem. Página 86, coloca aí, página 86. Seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei, do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Vamos lá. Originária dos tempos coloniais, as festas da coroação do rei do Congo evidenciam um processo de... Aluno, deixa eu explicar aqui uma coisinha para vocês. Essa festa de coroação do rei dos Congos, ela existia desde a África, lá da Idade Média. E ela foi trazida para o Brasil e ficou no Brasil. Inclusive aqui em Sergipe, e em outros estados, Minas Gerais, São Paulo, propriamente dito, existe a coroação do rei Congo. Então, existe toda uma indumentária, toda uma música por trás. É muito rica essa coroação. Então, no Brasil ela foi trazida, inclusive Rugenda se pintou um quadro sobre essa festa, coroação do rei dos Congos. Olhe no meu slide que eu vou passar para vocês. Lembre da videoaula que vocês acabaram de assistir. No último slide tem justamente uma imagem que Rugendas pintou, mostrando a festa de coroação do rei dos Congos, e eu mostrando uma hoje. Então, olha, essa festa do rei dos Congos evidencia um processo de exclusão social? Falso. Falso. Imposição religiosa? Falso. Porque a coroação do rei do Congo se misturou com a religião católica. A acomodação política tem nada a ver. Estão falando aqui de parte cultural e não política. Supressão simbólica. Fim de um simbolismo religioso que foi trazido pelos africanos, falso, e ressignificação cultural, ressignificar. Chegou a festa de coroação do rei do Congo, teve um novo significado aqui no Brasil, fazendo parte até da festa da Igreja Católica, onde se mistura então elementos da cultura africana com elementos da cultura católica branca. O maior legal para a história brasileira, para a cultura brasileira, para o enriquecimento da nossa cultura. Tá vendo a importância de estar sobre a história da África? E, alunos, letra E, né? Marquem aí. A última questão aqui para a gente resolver. A última aqui. Temos o seguinte, ó. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como O Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação Rei Leão da Disney, o mais bem-sucedido filme americano, ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. Excelente, extraordinário o texto aqui que trouxe.
Alunos, esses filmes aqui, ó, que foram um sucesso na década de 90, então muitos professores, outros professores de minha idade, 35, 40 anos, assistiram esses filmes aqui. São filmes que trouxeram de forma marginalizada, de forma inferiorizada, de forma caricatural, eu acho que acertei, trouxe de forma caricatural o povo da África. Então, toda vez que aparece sobre alguma coisa da África, vamos lá, aparece sobre Globo Repórter, sexta-feira, Globo Repórter, olha como os africanos viviam, olha o que eles comiam, olha. Toda vez que aparece o quê? Negro, África, pobreza, miséria, fome. Não aparecem imagens da África na televisão, ou em reportagens, ou em filme, valorizando a história desse povo. Agora, olha, recentemente que foi feito aí um filme em Panteras Negras, há 2 anos atrás, né, em 2018, um filme em Panteras Negras onde a Marvel criou um herói negro. Mas isso foi agora. Então a gente passou por muito tempo assistindo filmes como esse, olha. Esse aqui é um filme que teve como ator principal... Eita, esqueci o nome do ator principal. Mas é um filme que mostra ele tirando onda mesmo, escrachando a África. E aí era um filme de comédia que foi sucesso, até porque esse ator, até hoje, ele assim, é muito famoso, esse ator. Então, alunos, esse texto aqui eu adorei ele, porque ele vem isso. As questões do Enem sobre África traz um texto mostrando críticas e logo depois mostrando, sabe o quê? Mostrando justamente a valorização desse povo africano. Então vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, continuando. Então, olha, passando aqui, tem um negocinho aqui nas minhas perninhas. A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Olha. Essa memória enfatiza e negligencia, ou seja, exalta e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. A história e a natureza. A história não, porque ele nem contou nada sobre a história da África. Natureza, ok, porque tinha um filme ali, O Rei Leão, tá ok. O exotismo e as culturas, olhe. A sociedade e a economia. Economia não, e nem sociedade, então a letra C está totalmente errada. O comércio e o ambiente, falso totalmente. A diversidade e a política. Política não tem nada a ver, alunos. Só fomos eliminando, né? O texto não falou nada sobre política, até porque os filmes mostravam de forma, como falei, escrachada como era a África. E o filme Rei Leão só mostra as espécies da natureza, tal. Não mostra a história rica desses povos africanos, a literatura, a cultura, a religião, os aspectos econômicos, políticos, que você acabou de assistir uma videoaula, o quanto de riqueza esses povos possuem. Então a letra correta é essa letra B, olha. Então, ó, enfatiza o exotismo, né, mostrando a África exótica, Rei Leão, mostrando uma África que tem leão, girafa. E as culturas, mas só que negligencia a cultura. Enfatiza o exotismo e negligencia a cultura. Perfeitamente, a letra B é uma questão perfeita para estudar de um alto nível aqui de complexidade. Galerinha, agora o que você tem que fazer? Você tem que pegar as questões que eu não resolvi e meter bala para resolver. Vocês têm o meu WhatsApp. Qualquer coisa, vai lá nele e tira dúvida de qualquer questão que você tenha. Belezinha? No mais, um beijão de papito, bons estudos. High five!